Veja no ICL Notícias, segunda edição. Fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses. No Natal, a gente vem te buscar. Cadeia igual coração de mãe pra mim, sempre cabe mais. Bolsonaro pode ser preso em dezembro, após STF analisar embargos da defesa. Reparação histórica. No golpe de 64, tinha menos prova documental do que nessa tentativa. Os detalhes do julgamento, que pela primeira vez condenou 4 militares de alta patente. Direita ainda mais extrema. Nicolas Ferreira usa assassinato de ativista Charlie Kirk para justificar radicalismo no Brasil. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar nessa sexta-feira especial, mas hoje não um esquema especial. Voltamos à nossa transmissão normal, ao vivo, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora no YouTube. Boa tarde para você que me escuta pela Web Rádio São João, diretamente de Quixadá, no Ceará, e também na Rádio Cultural, na região da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Hoje que é dia 12 de setembro de 2025, setembro nunca mais terá o mesmo sabor. Boa tarde, Chico Sá. Boa tarde, que setembro, hein? Boa tarde, Gabi. E que festa no Brasil inteiro, né? Eu estava em Maricá, numa homenagem a Conceição Evaristo, um trabalho que eu tinha marcado antes do Supremo marcar o julgamento, né? E as pessoas me mostrando da plateia o celular ligadas no ICL, ligadas em vocês, vendo vocês lá no debate e tal. Coisa linda de se ver. Um dia marcante, né? Como diria a canção de Lô Borges e Beto Guedes, quando entrar setembro é boa nova, andar nos campos, a boa nova é essa, gente. Ela veio. É o fim dessa impunidade que estava engasgada entre todos aqueles e aquelas que levaram nesses últimos anos o peso, né, de conviver com a impunidade de quem foi responsável direto por negligência na pandemia, por incentivar o ódio e a intolerância a mulheres, negros e negras, LGBTs, a estimular a ocupação ilegal, criminosa de terras indígenas, a isolar o Brasil do resto do mundo. O que esse cara fez nos 4 anos da presidência é digno muito mais do que a pena que ele recebeu, mas já dá um alívio saber que ele está banido da vida política brasileira e vai começar a pagar pelos seus crimes. Muito bem, Juliano e Chico. Não falta, assim, repertório musical na música brasileira, né? Pra gente poder usar e abusar nessa semana, pra gente, enfim, respirar aliviado, né? Depois usando Chico Buarque aqui, apesar de você, né? O outro dia chegou. Já. Apesar de você. E tem uma coisa muito interessante que passou a rolar forte nas redes sociais. O Pedro Barcela, nosso analista de rede, notou isso também, que são pessoas se referindo muito à pandemia e muita gente dedicando o dia de ontem, dedicando o acontecimento a seus parentes mortos. Olha que forte. Vi muito texto também sobre o Aldir Blanc, o grande compositor carioca, que foi uma das primeiras vítimas de um Brasil sem vacina, de um presidente que insistia em não ter vacina. Então, tem uma segunda leva, ou uma segunda camada, como dizem os mais jovens, que é a lembrança desse tempo terrível em que um governo se recusava a cuidar das pessoas. É isso. E também a repercussão, eu acho que mostra que há uma desorientação no bolsonarismo nesse momento. Eles não sabem se correm para anistia, uma parte deles incentivando aqui, naquilo que se chama apito de cachorro, violência e quebradeira indiscriminada. Começou um movimento nas redes sociais chamado Nepal Já, porque no Nepal as imagens são chocantes, né, de um levante contra o governo, queimaram a casa
do primeiro-ministro com a mulher dentro, né? Não sei se ela sobreviveu, em que situação que está, mas já uma parte do bolsonarismo se radicalizando ainda mais, outra parte ainda apostando que é possível algum tipo de anistia, outra parte tentando já pensar no dia seguinte, quem que vai ser então o herdeiro do Bolsonaro, desorientação, confusão, barata voa no bolsonarismo no dia de hoje. É importante a gente observar como esses movimentos da extrema-direita estão atuando e também o que eles estão fazendo em termos de organização desse grupo. Tanto aqui quanto fora do Brasil também, a gente tem visto postagens, ameaças, na verdade, por parte do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro também. Então, tanto o bolsonarismo quanto a extrema-direita brasileira se armando, né, armando uma resposta no Congresso Nacional e também fora do Brasil. Então, a gente continua muito atento a isso e a esses movimentos que eles estão usando para querer, né, enfim, copiar de alguma maneira, trazer, transportar aqui para o Brasil, mas também a gente se debruça sobre os próximos passos que vêm por aí, próximos passos jurídicos. Ainda tem muita dúvida sendo gerada em termos de o que a defesa vai poder entrar como recurso, o que é permitido, o que não é, enfim. E eu acho que vale a pena a gente recuperar um pouco, né? Faz menos de 24 horas também que a gente teve a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus desse núcleo crucial. São 5 militares de alta patente, o general Braga Neto, o almirante Almir Garnier, o general Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno, também general, e o tenente-coronel Mauro Cid, que fez o acordo de delação premiada. Tem também o Anderson Torres e o deputado federal Alexandre Ramagem. Nessa história, eles também foram condenados. E aí a gente pode trazer um pouco a pena de cada um deles. Então, colocando aqui na tela, para você que nos acompanha em vídeo, também fica mais didático olhar aí a carinha de cada um deles. Mas você que me ouve também pode entender melhor que o Jair Bolsonaro está no topo. No tempo de pena, ele ganhou mais justamente porque ele era o líder dessa organização criminosa, conforme o entendimento aí da primeira turma do STF. Então, 27 anos e 3 meses de condenação, começando em regime fechado. Mauro Cid, 2 anos, justamente por conta desse acordo de delação premiada. Braga Neto, 26 anos. O Anderson Torres, 23. Almir Garnier, 24. O Augusto Heleno, 21 anos. Paulo Sérgio Nogueira, 19 anos. E o Alexandre Ramagem, 16 anos. Então, para a gente dar aqui vamos dizer, olhar de cima, né, os réus, e a pena, ela vai, segundo os ministros, né, elas foram definidas, essas penas, de acordo com a importância dentro dessa organização criminosa e a responsabilidade de cada um, né. E lembrando que além da pena privativa de liberdade, né, que é a que obviamente mais chama atenção, é a cana, é a cadeia para essa turma, teve ainda multa pesada, né, principalmente no caso do Jair Bolsonaro, quase 200 dias multa no valor de 2 salários mínimos. Nós temos também perda de cargos, no caso dos delegados da Polícia Federal, Alexandre Ramagem e Anderson Torres, o envio do caso dos militares para o Superior Tribunal Militar, para que sejam processados pelo Superior Tribunal Militar, para que, quem sabe, percam as suas patentes, sejam desligados do Exército, e os efeitos da lei da ficha limpa e inelegibilidade por 8 anos. É um pacote completo, né, que afasta esses personagens da vida pública brasileira, afasta esses personagens do Estado, porque eram agentes públicos e o fato de serem agentes públicos foi considerado um agravante pelo ministro Alexandre de Moraes, porque estavam dentro do Estado tramando contra o Estado. Então isso tornou as penas mais pesadas, né? Então são afastados da política, são afastados das suas posições no Estado, aqueles que eram delegados da PF, aqueles que eram militares, e além de tudo são afastados da política, Chico Sá, ao ficarem inelegíveis por 8 anos. E fora tudo isso, vão cumprir a pena, todos eles começando, com exceção do Mauro Cid, que é o colaborador, todos eles começando em regime fechado. É bastante coisa. A gente olha só para a pena de privação de liberdade, para a cadeia, mas é um pacote que afasta essa gente definitivamente da vida pública brasileira. Claro, se tudo der certo, né, se essas penas forem confirmadas, se mantiver aquilo que os ministros dizem, a rigidez da decisão, né, ou seja, a firmeza da decisão for mantida dessa forma. Pode haver ali uma pequena alteração no tamanho da pena, mas eu creio que nada mais significativo. E hoje eu vi uma coisa linda
do professor Carlos Fico, historiador, que talvez seja o brasileiro que mais entende da participação militar em golpes de estados, em levantes, em motins no Brasil. E ele acordou hoje, ele tem uma tabela que ele sempre publica, mostrando que nunca houve punição para militar no Brasil. E a tabela começa lá em 1898, na Proclamação da República, e hoje ele coloca um verdinho, está tudo vermelho assim, tudo passou liso, foi anistia, ninguém foi culpado em momento algum, ninguém foi punido. Aí ele pega na tabela dele, onde tinha lá o sem punição do golpe agora 2002, 2003, ele corrige lá e coloca a pena de cada um dos militares de alta patente que foram condenados ontem. Imagina para a vida de um professor que estudou o tempo inteiro isso. Todos são sempre anistiados. Ele viveu para ver um dia de condenação a militar no Brasil. Aliás, depois a gente vai falar sobre esses movimentos de anistia também, né, Checo Sá? Eu queria falar um pouco dessas possibilidades de recurso, a gente vai discutir isso com o nosso convidado, né, e juridicamente o que pode ser alternativa, não só para o Jair Bolsonaro, mas os caminhos que as defesas vão tentar percorrer a partir de agora. Lembrando que o Jair Bolsonaro já está em prisão domiciliar lá em Brasília, mas a expectativa é de quanto ele vai preso em regime fechado, que foi a determinação segundo os ministros. E a estimativa é de que isso aconteça até dezembro desse ano, é o tempo que a Corte vai levar para analisar ali os recursos, né, das defesas para encerrar, de fato, o processo. E aí, a jurisprudência do tribunal define que a pena pode ser cumprida depois da rejeição dos primeiros embargos de declaração, que são aqueles que não mudam o resultado final do julgamento. E eles ajudam a esclarecer também eventuais pontos ali da decisão dos ministros, eventualmente pode mexer na dosimetria da pena, enfim, a gente vai entender isso melhor daqui a pouco. O que pega são os embargos infringentes, né? Tem esses nomes meio esquisitos, mas a gente vai entender melhor aqui. Esses embargos são os mais polêmicos porque cabe uma discussão jurídica, né? Tem uma ponta solta ali dentro do regimento do Supremo Tribunal Federal, que é um artigo, até se vocês quiserem pesquisar depois com mais profundidade, mas a gente vai entender agora, que é o 333 do regimento interno da Corte, e que as defesas estão dizendo que vão ingressar com o infringente por conta, né, dessa discussão jurídica que cabe ali explicar, e aí a gente vai entender agora se esse recurso pode ser usado contra uma decisão não unânime, que é esse caso, mas só um ministro divergiu. Então vou chamar aqui o doutor Davi Tangerino para poder ajudar a gente a compreender melhor esse cenário, porque de fato é bastante complexo, né, doutor, e cabe uma discussão mais aprofundada juridicamente falando. Muito boa tarde para você. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Doutor, vamos começar por aí, sobre a possibilidade de as defesas entrarem com esses recursos, né, de embargos infringentes, porque os embargos declaratórios, que são esses que não mudam o resultado, eles cabem e eles vão ser impetrados, né, pelas defesas. Agora, os infringentes que podem mudar o resultado, né, qual é a possibilidade e qual é o campo de discussão que se tem a partir de agora? Então, eu acho que tem uma chance razoável desses infringentes prosperarem, tá? Vamos lá. O que é a lógica do infringente? A lógica do infringente é, bom, se uma decisão colegiada não foi alcançada por unanimidade, é porque não há certeza. Então, o que a gente faz? A gente amplia o quórum para que aquele voto divergente minoritário tenha a chance matemática de se tornar majoritário. Então, num tribunal de justiça, que são 3 julgadores, você tem um minoritário, você adiciona mais 2. Se aquele minoritário ganhar mais 2 adesões, passa a ser 3, em 5 ele passa a ser majoritário. Tá? Muito bem. O ministro Gilmar Mendes, nos habeas corpus do Maluf, lá de 2018, ele faz um histórico dizendo o seguinte, olha, o regimento interno do Supremo, a versão original é de 1970. Em 70, os infringentes requeriam apenas um voto divergente. Em 85, houve uma mudança regimental
nas ações penais originárias para passar para 3, depois 4. E aí mudaram a competência para a ação penal originária do pleno para a turma, como a gente acompanhou em todo esse debate dessa ação penal, e esqueceram de fazer uma regra específica de infringentes para decisão de turma. Então, neste habeas do Maluf, esse tema foi discutido e por 6-5 entenderam que precisavam ser, então, para os infringentes 2 votos, e não 1, absolutórios. Portanto, mantida esta jurisprudência do STF, não caberiam infringentes aqui. Mas o que eu queria chamar a atenção foi 6-5 em 2018. Então, de lá para cá, nós tivemos pelo menos aqui Zanin, Dino, agora nem sei se quem mais entrou de lá para cá. Ou seja, seria plausível que esse tema rediscutido em pleno hoje tivesse uma maioria para uma interpretação que bastasse um voto divergente. E aí, estou falando muito aqui, vocês me interrompam, o infringente, ele colegializa apenas a matéria da divergência. Só que quando você tem um voto praticamente totalmente absolutório, como foi o do Fux, na prática vai ser quase tudo rediscutido. O que não será rediscutido apenas? A condenação de Mauro Cid e Braga Neto por golpe de Estado, que foi a única concessão que o Fux fez. Todo o resto seria passível de revisão pelo pleno. Né? E aí, enfim, aí tudo pode acontecer. Mas eu acho que a condenação seria mantida mesmo assim, porque num universo de 11 você precisa de 6. Né? 4 a gente já sabe como votaram. Bastariam mais 2 acompanhar o Alexandre de Moraes. E aí alguns dizem, isso talvez fosse positivo, porque aí então agora é o pleno que decidiu, ficaria ainda mais eloquente a decisão. Problema, arrastar, expor ao desgaste internacional, Trump, eleição de 2026, enfim, prós e contras como sempre, mas enfim, em relação aos infringentes, em resumo, com a regra atual não cabe, mas eu acho que tem espaço para quererem rediscutir a regra atual. Doutor, boa noite. Então, só para a gente entender, o senhor está considerando que a tendência da corte é não rejeitar de cara já, porque certamente a defesa vai requisitar o direito de apresentar esses embargos infringentes. A sua avaliação é que a corte vai rejeitar e não vai apreciar esses embargos infringentes, no mérito, não vai levar para o plenário, é isso? Eu apostaria nisso. Então, esses embargos são opostos perante o Alexandre. Uhum. Ele vai negar com a jurisprudência atual. Isso será levado à turma. A turma, me parece, vai negar por conta da jurisprudência atual. E aí caberia à defesa tentar suscitar uma questão de ordem para o presidente Fachin, até lá será o Fachin, que possivelmente paute a questão de ordem, dada a repercussão nacional desse tema, e aí, basicamente, o que vão discutir no primeiro momento mantenha o entendimento atual de 2, se sim, acabou, morreu. Claro. Se eles falarem não, basta 1, aí então eles vão ter que enfrentar o mérito dos infringentes. Muito bem. Doutor Tangerino, o senhor falou de tempo, cairíamos no próximo ano aí nesse ritmo com essa discussão? Eu acredito que sim, Chico, porque, olha só, o acordo nem foi publicado. 5 dias de declaração primeiro. Uhum. Aí tem que marcar a sessão, julgar o declaratório. Ele vai ter, agora de cabeça eu não sei, mas possivelmente 15 dias para os infringentes. Contra razões do Ministério Público. Já é final de ano, recesso. Exato. Vão pautar isso no mais rápido possível no começo de 26. Mas com os declaratórios, doutor, daí a gente pode realmente ter essa perspectiva de até dezembro a gente ter o Jair Bolsonaro em regime fechado e os demais réus também? Então, essa história de que a gente tem que esperar os primeiros declaratórios, né?
Na verdade é o seguinte, precisa ter um papelzinho nos autos declarando o trânsito em julgado. Então é costumeiro que os primeiros embargos sejam sempre conhecidos e possivelmente rejeitados, né? E aí, nesse momento, talvez o Alexandre já declare o trânsito. Declarado o trânsito, ele começa a cumprir pena efetivamente, né? Só que, na sequência, a defesa vai dizer, não, o trânsito nada, cabem os infringentes. E aí começa a novela, né? Mas, enfim, se os infringentes não vingarem a curto prazo, então esse trânsito julgado virá até o final do ano e aí começa o cumprimento de pena não domiciliar, digamos assim, porque ele já está cumprindo pena, apenas em regime domiciliar, né? Tá, então, o que o senhor está nos dizendo, então, é que caso os infringentes não sejam conhecidos nem pelo relator, nem pela turma, e também numa eventual questão de ordem, esse processo, ainda que os infringentes não sejam analisados no mérito, mas seja mantido o entendimento atual de que um só voto não é suficiente para que eles sejam analisados no mérito, ainda é possível o cumprimento de pena esse ano. É possível, porque olha só, o ministro Alexandre pode se antecipar um pouco. Vem os declaratórios, julga os declaratórios, e aí ele dá uma decisão mais ou menos assim, olha, não cabendo mais nenhum recurso, porque afinal de contas não cabem os infringentes segundo a jurisprudência atual, ele manda o cartório certificar o trânsito em julgado e expedir o mandado de prisão. Nesse meio tempo, a defesa pode interpor os infringentes, e esse imbróglio vai se desenvolvendo, mas a certidão de trânsito está lá. Se lá na frente a corte falar, não, realmente cabem os infringentes, isso desconstitui o trânsito em julgado, e aí o Alexandre vai ter que ver o que faz, né? Ele deveria, então, retornar a domiciliar ou colocar em liberdade, enfim, né? Mas ele pode certificar o trânsito enquanto, justamente porque a jurisprudência hoje é de que não cabe, ele pode certificar o trânsito. E depois, se esse trânsito for desconstituído por uma decisão posterior, ele interrompe o cumprimento de pena. Doutor Davi Tangerino, para a gente fechar muito rapidamente, eu gostaria de te ouvir sobre a possibilidade de anistia, né? Porque durante o julgamento, os ministros eles deram algumas sinalizações bastante claras sobre o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da inconstitucionalidade desse tema. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê tentativas na Câmara, né, no Congresso Nacional, principalmente, com movimentações do próprio governador de São Paulo, que deve ir até a semana que vem discutir com parlamentares, tentando emplacar uma anistia, que é aquela total, que contempla o Jair Bolsonaro, né? Então, eu queria te ouvir sobre a possibilidade de ainda ter essa possibilidade de o Jair Bolsonaro ter algum alívio ainda por meio da anistia. Olha, a mesma Constituição que dá ao parlamento o poder de anistiar, dá ao Supremo Tribunal Federal o poder de dizer o que é constitucional. Uma decisão não é mais constitucional ou mais legítima do que outra, cada um no seu papel. E o STF, exercendo o seu poder constitucional, já disse que crimes contra a ordem democrática são impassíveis de anistia. Em tempos de normalidade, esse tema sequer andaria no Congresso Nacional, porque é pacífico de que quando o Supremo decide pela inconstitucionalidade, o parlamento não pode reeditar aquela norma, justamente porque, pelo poder constitucional conferido ao Supremo, ele já disse que é inconstitucional. Aquilo não pode sequer ser objeto de tramitação. Não vivemos tempos de normalidade, esse bloco radical insiste nisso, mas é um exercício pífio, né? Porque se aprovado na Câmara, depois no Senado, veto, etc. Mas se um dia essa norma vier a ser efetivamente entrar em vigência, o Supremo imediatamente vai dar uma liminar suspendendo, dizendo não precisa nem entrar com ação, tá? O que vai acontecer? Publicada essa norma em Diário Oficial, as defesas irão no dia seguinte ao Supremo dizer, olha, acaba a pena,
o meu cliente está anistiado. Né? Isso não abre a porta da cadeia automaticamente. É preciso que o relator da execução, o ministro Alexandre de Moraes, acolha aquele argumento. E ele dirá, não, essa norma é inconstitucional. Aliás, faz tempo que a gente decidiu que é inconstitucional. E aí talvez isso suscite uma crise, porque o parlamento vai ficar nessa guerra de braço. Em tempos normais, a questão, assim, o pessoal gosta de usar essa expressão, né? Aluno de primeiro ano de direito já sabe isso. Sim. Norma declarada inconstitucional não pode ser reeditada pelo parlamento, ponto. Muito bom, eu não preciso nem ser acionado, já no caminho natural o Alexandre de Moraes já pode liquidar a fatura dele. Aí teremos aquela velha e boa crise institucional de sempre. Agora, doutor Davi, em um minutinho para a gente concluir, a sua avaliação sobre o início da pena domiciliar, regime fechado. Muita gente aqui no nosso chat perguntando, porque muitas pessoas consideram que o cumprimento da pena em prisão domiciliar seria algo um pouco razoável, injusto. A sua avaliação em um minuto, o que deve acontecer nesse caso? A lei de organização criminosa é clara. O condenado como líder de organização criminosa tem que iniciar não só em regime fechado, como em unidade de segurança máxima. Agora, nós temos o presidente Lula, que também cumpriu a pena numa unidade separada. Né? Eu acho que não vale o risco de alguém atentar contra a integridade de Jair Bolsonaro numa unidade penitenciária. É muito mais difícil zelar pela integridade. Eu acharia o mais plausível que ele cumprisse numa cela, bem guardadinho, bem cuidadinho, na Polícia Federal, jamais em uma unidade militar, para que... Primeiro porque as pessoas não têm que morrer na cadeia, Bolsonaro ou não, né? E depois porque nós não precisamos produzir um mártir aqui, né? É suficiente que ele cumpra a pena na Polícia Federal. Excelente, doutor Davi Tangerino, bastante didático aqui sua explicação e facilitou aqui o nosso entendimento também para os próximos passos, da nossa audiência também. Obrigada, é um prazer te receber. Obrigado, bom trabalho, gente. Boa noite, meu cara. Boa noite. Aliás, a gente tem uma série de dúvidas aqui no chat em relação a isso, né? Essa, quando vai para regime fechado, eu acho que é uma das principais, realmente todo mundo querendo saber. E pelo que diz o doutor Davi Tangerino, né? Depender se vão conseguir entrar com os embargos infringentes ou não. Se for só os declaratórios, a gente deve ter uma perspectiva até o final desse ano. E a questão sobre a letra fria da lei. Se for pela letra fria da lei, é prisão de segurança máxima, regime fechado. Mas é uma era algo que a gente falou ontem aqui, exatamente, né? Com a Heloísa Vilela e com o Lindbergh. Mas é uma ex-presidente da República, tem uma doença que precisa ser acompanhada, enfim. Eu quero ouvir a opinião de um dos maiores jornalistas do Brasil sobre isso. Esse sabe muito mais do que eu. Esse é bom, hein? Já acompanhou 35 pedidos de impeachment, 22 prisões de presidentes pelo mundo. Rodrigo Viana. 4 insurreições. Revolta da Armada no governo do Floriano Peixoto. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Valeu. Semana que vem. Querido, até a próxima. Boa noite. Bem-vindo de volta, hein? Pois é, toma aqui. Deu nem para descansar, já tá de volta aqui. Já tô aqui. Dias intensos, Gabi. Cara, com a audiência que foi, o cara nem se cansa. Não, foi dias intranquilos, mas foi bonito, né? Foi bonito. A gente transitou quase que com tranquilidade. Caramba, foi uma liderança daquelas mais que absoluta, né? Impressionante. Uma dianteira para os nossos concorrentes. Fez falta aqui, viu, Chico, estar com a gente. Mas eu te falei, eu me contentei lá em Maricá, lá na plateia da homenagem à Conceição Evaristo, as pessoas me mostrando o celular com vocês. Que legal. CL. Maricá é uma cidade muito de esquerda, né? Claro, de muito tempo. Então lá a festa foi muito grande. Mas era algo que eu tinha marcado antes do Zanin marcar a data do... Então foi... O Zanin, a próxima vez, tem que combinar com você antes. Pelo amor de Deus, Zanin. Não faça isso, não, né? Gente, agora, vocês sabem que essa história a gente falou, ainda... Tem muito desdobramento por vir, tem essas questões jurídicas todas, né? Só acaba quando termina, né, gente? Sim. Então, a gente ainda vai continuar falando sobre isso. Todo mundo quer saber mesmo quando Bolsonaro vai para regime fechado, né? O pessoal brinca. Quando vai para Papuda. É isso que está todo mundo esperando. Agora, a gente já trouxe aqui uma linha do tempo
bem detalhado para a gente entender tudo o que aconteceu, para a gente lembrar também, né, por que vale mais ainda esse alívio agora que parece que tantos brasileiros estão sentindo, que é a nossa estreia que vem nesse final de semana, né? Tem até um card lá na nossa rede social, quente, hein? que é uma celebração à democracia, sabe? Quando Sei, claro. a gente tem a despedida de alguém, né? Que aí tem aquele Celebration of Life, uma celebração da democracia nesse caso, depois, né, da condenação de Bolsonaro. Domingão, a gente vai ter aqui, 14 de setembro, 8 horas da noite, o lançamento do nosso documentário original do ICL. O fim de Bolsonaro. Olha, eu falei com a equipe que está editando, eles estão ainda acabando a edição. Eles mandaram foto ontem, né? Mandaram, porque eles estão incluindo os atos finais, que é voto da Carmen Lúcia, o voto do Xandão, essa finalização toda vai estar no documentário também. O nome é O Fim de Bolsonaro, como a democracia brasileira venceu o golpe. Porque parece que a gente, às vezes, é uma perspectiva assim, né? Desde que o Bolsonaro veio em campanha, tal, até o momento que ele assumiu, pandemia, tudo que a gente passou, é tanta desgraça, Chico Sá, que é difícil, às vezes, a gente até concatenar tudo, né? Tem que ter um documento para contar essa história. Tem que ter. Um documentário. Você participa depois do debate, não é, Chico? Tem um debate. Sim, tem um debate. Tem um documentário e na sequência Eduardo Moreira, Elô, Demore. Muito bem. Canal das Suas Praças, Juliana Dalpiva, mandando ver. E Chico Sá. Contando essa história toda aí. Bom demais. Estamos também no próprio documentário, cada um com a opinião ali do mundo que mais... segmento que mais... o capítulo que mais interessou, né? Nessa história toda. É coisa finíssima, tá muito bonito. Já teve acesso ali, Chico? Alguns momentos importantes. E com essa esquentado agora, porque vai dar quente, né? Na semana da condenação. Tem um trailer? A gente vai assistir um pedacinho, Gabi? Olha, a gente tem um trailerzinho aqui, sim. Opa! É pra gente Mas é uma aula, né? De como um país enfrentou isso. Porque a gente tem no contraponto, tem aquele acontecimento em Washington, invasão do Capitólio. Que foi mal feito, né? O Luiz Costa Pinto fala, e também acho que o Marcos Nobre, né, professor cientista político, que é o golpe mal feito. Exatamente. E aí o Jair Bolsonaro pegou e falou, não, eu vou fazer Eu vou fazer direito aqui. E agora enfrenta essa situação aí com 27,3 anos de cilindro. Isso aí. Vamos assistir o trailer, então? Vamos nessa. Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. O que ele fez na vida e na carreira política dele foi atentar contra a democracia brasileira. Organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro. Eles fizeram um plano que previa a execução, o assassinato do presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Tem documento para provar isso. Pela primeira vez, militares criminosos são julgados pelo judiciário. O senhor admitiu que trabalhou a minuta golpista? Editou a minuta? Se humilhou na frente das câmeras, se humilhou diante de todo o Brasil. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando 30 mil, matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem, se for guerra, morre inocente. Bom, então icln2.com.br para garantir o ingresso, a pipoca, a celebração da democracia. E o Rodrigo atentou para uma coisa que é importantíssima. O Alexandre de Moraes como narrador. Porque ele pode prestar atenção que nas sessões, tanto quando foi aceita a denúncia até agora, ele narra minuto a minuto. Podia ser editor de telejornal, o Alexandre Moraes. E ele narra com muito detalhe, então ele ajudou muito a produção nesse sentido. Verdade. Não, a hora que passou aqui, eu falei, de quem é essa voz? Qual é o jornalista? Não é, é o próprio Alexandre de Moraes. É que o voto dele foi também, a gente falou disso aqui no dia, né, Chico? O voto do Alexandre de Moraes, além do peso jurídico, teve o peso histórico, o peso de uma narrativa histórica e vai estar no documentário como tal. Exatamente. É o Xandão narrador que aparece aí para vocês. A gente até viu um trechinho desse Xandão narrador no julgamento. Ontem apareceu esse Xandão narrador ali naquele aparte. Ele colocou ele retomou, né? Vídeo, né? Foi bastante didático. Foi, enfim, simbólico também, porque esses momentos ali, quando você coloca em vídeo, né, mostra a gravidade, o tamanho do risco que a gente viveu. E também
Foi um constrangimento para o Luiz Fux, que, olha, eu imagino ele ali tendo que estar cara a cara com o Alexandre de Moraes, que é o mais sancionado, né, dos ministros, e ainda ter que assistir aos vídeos e ainda dizer, tá escrito ali na camisa daquele apoiador que tá lá fazendo quebra-quebra. Eu acho que era dentro do... A imagem que ele pegou era dentro do palácio. Isso. Tenho certeza. Tinha um cara com a camisa, com a fotografia do Bolsonaro. Ele falou, não era a fotografia do Mauro Cid que estava na camiseta. Porque o Fux condenou só o Mauro Cid e perdoou o Bolsonaro. Aquele momento foi um... Quer dizer, olha, sem Jair Bolsonaro não existiria isso. Ele está na camiseta... Ele está na vontade dessa gente, ele está na mobilização. Não, foi o voto do Fux fica para a história como um desastre de voto, né? Uma vergonha, vergonhoso. O voto mais vergonhoso da história do STF, mas, de certa maneira, legitimou o processo, porque mostra que não tem nada combinado. Quer dizer, ninguém esperava um voto com aquele tamanho de concessão, de vassalagem ao bolsonarismo. Ele foi um vassalo do bolsonarismo. Na convivência lá é que vai ficar, vai carecer de algumas semanas para a coisa... porque ali encontrar no corredor sempre vai ser uma coisa constrangedora, né? Sem contar algo que a Juliana Dalpiva já falou aqui, e também a gente conversava com o professor, o doutor Davi Tangerino, que é essa possibilidade, esse precedente jurídico perigoso que abre o Luiz Fux, né? Não é só recorte ali para a rede social, para a extrema-direita, mas é a possibilidade futuramente de mudar um entendimento no Supremo Tribunal Federal, depois muda também ali a combinação dos ministros, né? Entram ministros novos com outras características, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Porque ele pode abrir um caminho para os conservadores futuramente. Isso teria que rolar uma vitória da direita agora no próximo ano, que substituindo os 2 ministros do STF, eles ficariam ali com uma conta favorável, aí alguém pega lá e diz, olha o voto do Fux. A gente tem aqui uma brecha para tentar anular essa condenação. É o roteiro de anulação, se eles quiserem mais para frente. Mas precisa mudar completamente. Aí, já numa conjectura minha, o Fux vira ministro da Justiça desse governo, evidentemente, porque com o voto dado no ponto futuro, pensando em ser ministro da Justiça, e segue a história. Ponto futuro é bom. Jogou no ponto futuro. Isso é coisa de futebol dos anos 80. 70, eu acho, né? Cláudio Coutinho. Cláudio Coutinho, 74. Que ajuda a gente a entender. Joga no ponto futuro que o outro pega a bola lá na frente. É isso. Mas que ajuda a gente a entender a realidade. Outra coisa que ajuda também a gente a compreender melhor, né, todos esses acontecimentos é a literatura também, né? Pô, demais. Já entendi. Entendeu tudo, né? Captou? Captei. Captou mestra. A vossa mensagem? Captei, mestra. Elas estão tocando de ouvido aí. Vamos chamar o professor João César de Castro Rocha para conversar com a gente nessa sexta-feira. Professor, que alegria, especialmente, falar nesse 12 de setembro, pós-condenação com o senhor. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. Uma alegria grande falar com vocês. Estou falando aqui de Congonhas, literalmente prestes a voar. Conversar com vocês, para mim, já é um voo. Muito bem, vamos voar juntos. Sensacional. Com a nossa comunidade toda, né? É isso, vamos. Arrumaram até uma salinha para o professor. Ele sabia que era por ICL, né? Vamos. Isso. Nunca vi alguém conversar de aeroporto assim, né? Num cenário como esse, com internet estável. O prestígio ICL tá poderoso. Professor, claro que não dá para a gente começar a nossa conversa sem te ouvir sobre esse 11 de setembro, né? Sobre esse primeiro passo histórico, não consigo não usar essa palavra, né? Estou me repetindo aqui, mas acho que nesse caso vale a pena. E também parece que a gente está escrevendo um novo futuro para a nossa democracia, né? Ainda bem. Isso é muito importante, Gabi. Há um paralelo muito interessante a ser feito com o 11 de setembro. Não com o 11 de setembro que sempre se cita, que é o atentado terrorista contra as Torres Gêmeas em Nova York. Mas um outro 11 de setembro, Gabi, que foi a data do golpe, 1973, contra o governo eleito democraticamente do Salvador Allende.
e que deu origem a uma das mais sanguinárias ditaduras do século XX, a ditadura do Augusto César Pinochet. No Brasil, o 11 de setembro ficará marcado pela história em sentido oposto, por uma defesa da democracia, pela solidez das nossas instituições e, sobretudo, Gabi, algo muito importante que vocês já destacaram, eu quero aqui reiterar. Além da defesa da democracia, além de abrir uma nova página para o futuro, o Supremo Tribunal Federal deu um exemplo raro, notável de defesa da soberania nacional. Nenhum juiz, com a exceção do voto Agatha Christie, que nós descobrimos que o ministro Luiz Fux é um leitor ardoroso da Agatha Christie e que a verdadeira surpresa é que o culpado é mesmo o mordomo, com exceção do voto do ministro Luiz Fux, os votos do Flávio Dino, Zanin, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia foram votos que reafirmaram a soberania nacional e que deixaram claro que em nenhuma circunstância as instituições brasileiras vão se curvar a nenhuma chantagem ou ameaça de qualquer potência estrangeira, muito menos dos Estados Unidos. Quer perguntar, Rodrigo? Não, eu achei, assim, no ICL urgente, agora há pouco, professor, a gente fez exatamente esse paralelo. O Brasil passa a ter o seu 11 de setembro. A gente passa a ter o 11 de setembro brasileiro de defesa da democracia. Até retomamos aqui algumas daquelas imagens terríveis do cerco ao La Moneda, quando o palácio foi bombardeado e o Allende acabou morrendo dentro do palácio num dos momentos mais dramáticos da história da América Latina, né? Com o apoio dos Estados Unidos, da CIA e do general Pinochet, que o Allende, o presidente de esquerda, tinha nomeado para comandar o exército e comandou esse golpe. A gente passa a ter o nosso 11 de setembro aqui, general, em vez de comemorar golpe, vai ter que ir para a cana, além do Jair Bolsonaro. É isso. Muito bom. E, Rodrigo, se você me permite, para ampliar o paralelo, o processo que ocorreu no Chile é semelhante ao processo que se tentou implantar no Brasil. Foi uma desestabilização progressiva do governo chileno, desestabilização final que foi produzida pela mais impactante greve de caminhoneiros do Chile, que paralisou o país e desabasteceu o Chile. Documentos secretos que foram revelados 30 anos depois pela CIA revelaram que quem pagou a greve dos caminhoneiros foi a CIA. De igual forma, o plano bolsonarista para o Brasil, o plano da extrema-direita bolsonarista no Brasil, segue a mesma cartilha da CIA. Desacreditar as instituições, desestabilizar regimes democráticos, produzir caos na ordem econômica para, então, ter um gesto de força. É o mesmo protocolo, é a mesma cartilha da CIA. Perfeito. Muito bom. Olha, essa reflexão aqui do professor Castro Rocha é fundamental e eu estava muito ansiosa para, claro, ouvir o professor a respeito do julgamento, né, desse novo passo na nossa democracia, mas também porque a gente falava isso no começo do N2, né, e Rodrigo, agora você chegando aqui também, sobre esses movimentos da extrema-direita, não só como resposta aqui no Brasil, nos Estados Unidos, mas outros movimentos da extrema-direita que acabam inspirando a extrema-direita brasileira de alguma maneira. A gente teve acontecimentos que a gente acabou sendo engolido pelo julgamento, né, aqui na nossa cobertura do jornalismo, mas a gente vê, ao mesmo tempo, a direita se radicalizando, né? A gente teve o assassinato do ativista trumpista, o Charlie Kirk, e a polícia chegou a um suspeito apontado pela própria família, que é o Tyler Robinson, que tem 22 anos, ele não é filiado a nenhum partido político e não votou nas últimas eleições. Aí as motivações elas estão sendo ainda investigadas, mas fato é que aconteceu um crime contra um ativista trumpista e que isso acabou radicalizando a extrema-direita aqui no Brasil. E também, aqui queria dar a devida referência a Letícia Oliveira, jornalista que nos acompanha sempre, que me trouxe uma curiosidade que eu acho que vale a pena dizer aqui também, que isso abriu um olhar ali para fora do Brasil, porque é uma guerra entre a extrema-direita, dentro da extrema-direita, essa história, né? Porque o assassino é de um grupo de trolls ali da extrema-direita, um grupo que se chamam Groypers. Eu não sei se a pronúncia está correta, aqui a Letícia vai saber muito melhor do que eu, mas ela me chamou a atenção para isso, né? Então, eles estavam brigando entre eles. Mas, e Gabi, aqui no Brasil... Não, desculpa. Fala. Não, eu ia comentar que aqui no Brasil a gente tem o Nicolas Ferreira, por exemplo, pegando essa história, né?
tuitando muito a respeito disso, falando que há ameaças contra a vida de integrantes da extrema-direita aqui no Brasil, enfim, e militantes também. E a Polícia Federal prendeu hoje um estudante que fez ameaças contra a vida do Nicolas Ferreira. Você está vendo aí na tela a notícia, um estudante que foi preso pela Polícia Federal no Espírito Santo por ameaçar o Nicolas e está sendo utilizado como uma estratégia também, Rodrigo. Vai lá. Não, eu ia só complementar, porque eu não sei se todo o nosso público compreende. São dois personagens jovens, né? O assassinado é o Kirk, que aparece na tela, a vítima, né, do assassinato, distribuindo umas camisas, uns bonés vermelhos, né? Nas imagens que foram mostradas ontem, se a gente puder mostrar de novo, né? O primeiríssimo que aparece é o que foi preso hoje, que é que a própria família teria entregue ele para a polícia, o Tyler Robinson, de 22... Esse é a vítima. Esse é o Kirk. Esse é o Kirk, que é um trampista, um extremista de direita, que infelizmente acabou assassinado, um defensor das armas. Ele chegou a dizer que algumas mortes por ano são o preço a se pagar para ter a liberdade de usar armas. E depois, infelizmente, acabou sendo assassinado por essa lógica que ele mesmo defendeu. Ele acabou sendo uma dessas vítimas. Dessa lógica. Ele é vítima dessa lógica terrível que ele defendeu. Ninguém merece morrer, nem quem defende essa lógica horrível. Mas esse é o Kirk que levou o tiro no pescoço. E quem deu o tiro é aquele outro que apareceu na nossa matéria lá no começo, que é o Tyler Robinson, de 22 anos, né? Esse aí, ó. Esse seria, né? A gente tem que esperar, porque a polícia apresentou, mas apresentou como um assassino. Vamos esperar. O Trump já está pedindo até pena de morte para ele, né? Dizendo que em Utah, o estado onde houve o crime, tem previsão de pena de morte. Mas, Gabi, foi só para a gente trazer um assunto que realmente nos últimos 2 dias a gente não falou tanto aqui no ICL, porque ficamos envolvidos com o julgamento. E o professor Castro Rocha, ele acompanha esses movimentos da extrema-direita não só no Brasil, mas no mundo, e acho que pode trazer uma contribuição, né, uma análise muito importante para a gente entender tudo isso que está acontecendo, como a extrema-direita brasileira está pegando carona, né, nesse assunto. Gabi, esse assunto é tão sério e tão delicado, eu vou tentar ser o mais sereno e o mais didático possível, porque eu compreendo que a nossa audiência não conhecia o Charlie Kirk. E como vocês sabem que há alguns anos eu estudo a extrema-direita transnacional, eu tenho muita familiaridade com Charlie Kirk. Então, em primeiro lugar, prestar irrestrita solidariedade à família do Charlie Kirk. Ele tinha 31 anos de idade, era o pai de 2 meninas, pelas imagens que nós tínhamos dele com a família. Era um pai amoroso e presente, e é uma tragédia humana, Gabi, que 2 crianças vão crescer sem a imagem do pai. E, sobretudo, porque, ao que parece, a esposa e a filha estavam presentes na hora em que aconteceu. Qual era o modus operandi do Charlie Kirk? Ele é um ativista muito importante, galvanizou a juventude americana. O próprio Trump reconheceu a importância dele em conquistar uma parte da juventude norte-americana para o MAGA, o Make America Great Again, que era o chapéu que ele estava distribuindo. E o modus operandi dele é que ele se apresentava nas universidades sem nenhuma agressividade. Ao contrário de certa extrema-direita brasileira que entra nas universidades, sobretudo na USP, rasga cartaz, confronta os estudantes de maneira agressiva, não. O Charlie Kirk, ele armava uma tenda, colocava "convincing me convença". E ele provocava debates o tempo todo, sempre defendendo posições muito à direita do espectro político, posições polêmicas e sempre defendendo arduamente o presidente Donald Trump. Vocês estão vendo pelas imagens que em nenhuma circunstância ele tem o aspecto truculento, por exemplo, de um Lucas Pavanato, que invade a USP e rasga cartazes, faz uma confrontação esperando que haja uma violência para que então ele viralize. O Charlie Kirk basicamente sentava numa mesa e convocava as pessoas para debater temas polêmicos, sempre assumindo posições muito à direita. É uma tragédia humanitária que um homem de 31 anos de idade tenha sido assassinado desta forma. Eu acho que a posição nossa da esquerda democrática tem que ser esta. Nós não somos bolsonaristas, nós não queremos a violência, nós lamentamos profundamente que este homem hoje, de 31 anos, esteja morto e que haja 2 filhas que não crescerão sem um pai. Então esse é o primeiro ponto que eu quero dizer com de maneira mais clara possível, Gabi, para esclarecer a nossa posição. 2, eu estou horrorizado, Gabi, Chico e Rodrigo, horrorizado
com a forma pela qual a extrema-direita brasileira está desejando radicalizar este caso e, literalmente, como Nicolas Ferreira está fazendo política em cima de um cadáver, o cadáver do Charlie Kirk. O Nicolas Ferreira está dizendo com todas as palavras que é preciso criminalizar a esquerda, que a esquerda somente sabe ser intolerante e matar aqueles com os quais não concorda. Outros empreendedores da extrema-direita começaram hoje, Gabi. Passei um dia memorável hoje no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Olha só, Gabi, que maravilha, um lugar tão histórico, conversando o dia inteiro com sindicalistas. No caminho para o aeroporto, para conversar com vocês, eu fui ver as postagens que eu sempre vejo da extrema-direita e começou, Gabi, Chico e Rodrigo, acreditem, começou um movimento de empresários de extrema-direita brasileira propondo que toda pessoa que seja de esquerda seja demitida. Há um tweet, uma postagem em que a pessoa diz: vamos afetá-los deixando-os nas ruas, ou seja, sem emprego. Então é absolutamente desprezível que a extrema-direita brasileira, que Lucas Pavanato, que Nicolas Ferreira, que outras pessoas se aproveitem destas, que Paulo Figueiredo, mas bom, o que seria do Paulo Figueiredo que não seja desprezível? Que essas pessoas estejam aproveitando uma tragédia humanitária, que é o assassinato do Charlie Kirk, para importar a pauta para o Brasil. Esta não é uma pauta brasileira, Gabi, não é uma pauta nossa, para importar essa pauta para o Brasil, para produzir uma radicalização, porque a extrema-direita brasileira, a extrema-direita transnacional, só vive de radicalização. Com a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, com a condenação do ex-presidente Bolsonaro e de todos os generais, a possibilidade de manobra para radicalização diminuiu. Então eles importam uma tragédia que aconteceu nos Estados Unidos, uma tragédia política, para radicalizar no território brasileiro, e já estão pensando em propor projetos de lei para criminalizar a esquerda, Chico. Rodrigo, para criminalizar o pensamento de esquerda. Porque eu estou atônito, Gabi, eu estou atônito, eu estou perplexo. Eu já imaginei muita coisa que a extrema-direita seria capaz de fazer, mas descer tão baixo quanto fazer política em cima de um cadáver é algo que eu confesso para você, Gabi, eu ainda estou chocado. Eu não esperava que essas pessoas pudessem descer tão baixo. Reiterando, a inteira, total e restrita solidariedade à família, à esposa, às duas filhas do Charlie Kirk. Todas as posições políticas deles eram opostas às minhas, mas eu adoraria poder sentar com ele numa mesa e dialogar e debater. Vou repetir, o Charlie Kirk nunca entrou numa universidade para rasgar cartaz, Chico. O Charlie Kirk, Rodrigo, nunca entrou numa universidade para provocar um conflito físico e viralizar, como faz a extrema-direita no Brasil, Chico. Esse é o modus operandi da extrema-direita no Brasil. O Charlie Kirk armava uma tenda, convincing me, cedeira. O discurso dele era extraordinariamente provocativo, mas você podia debater. Repito, eu adoraria sentar numa mesa e debater com Charlie Kirk, porque todas as posições que ele tinha, as minhas são opostas. Mas em nenhuma circunstância pode haver qualquer espécie de outra atitude que não seja irrestrita solidariedade à família. E Gabi, olha, já estamos juntos aqui há alguns anos, Gabi. Veja, eu estou realmente chocado com a atitude do Nicolas Ferreira, do Lucas Pavanato e de outras pessoas que estão propondo criminalizar a esquerda no Brasil em virtude do que aconteceu nos Estados Unidos. Você percebe, Gabi, como eles estão órfãos da radicalização? Eles vão tentar radicalizar qualquer coisa. É muito vil, é muito baixo, é muito desprezível. Olha, professor, primeiro que é sempre assim, deleite ouvir o professor Castro Rocha também falar de política, porque nos dá muita esperança, né? Em tempos de muita desesperança, em conseguir, assim, a gente dialogar. E é muito importante a gente resgatar esses diálogos também. Agora, olhando aqui para esses movimentos da nossa extrema-direita no Brasil, e a gente falava do Nicolas Ferreira, a gente pode colocar aqui na tela o posicionamento, né, as falas do Nicolas em rede social. Se a gente puder aumentar, por favor, encher a tela aqui com as duas postagens do Nicolas Ferreira, né, as duas postagens. Seja a extrema-direita que eles tanto têm medo, é uma delas, a outra é: mataram a direita moderada, querem que morramos mansos e calados, pois que nos chamem de extremistas. Não tem mais volta. Ele está dizendo, seja a extrema-direita extremista que mata. É isso que está dizendo, Nicolas? Foi isso que eu entendi?
Gabi, foi isso? Eu também tive o mesmo entendimento. É impressionante. E a extrema-direita que nos aterroriza. Quer dizer isso, que mete medo. E Gabi, ele reproduziu várias postagens do Olavo de Carvalho, eu mandei tudo para vocês. É por isso que me chocou muito. Ele reproduziu postagens antigas do Olavo de Carvalho, nas quais o Olavo de Carvalho dizia: com comunista não se pode ter amizade, sequer diálogo. Com comunista, o único diálogo possível é a morte deles. Ou seja, Gabi, o que me choca é que essa é uma tragédia política. Nenhum de nós gostaria de mencionar o fato de um homem de 31 anos ter sido assassinado numa universidade. É absurdo, é indefensável. Mas que a extrema-direita brasileira tente radicalizar o espectro político nacional em cima do cadáver do Charlie Kirk é mais vil e mais baixo do que qualquer coisa que eu já tenha visto. E, Gabi, eu estou há 5 anos imerso no esgoto da extrema-direita brasileira. Eu nunca vi nada semelhante. E a gente tem também a fala do Paulo Figueiredo. O senhor também citou aí, né, o Paulo Figueiredo, que tem tramado todo esse circo ali da extrema-direita. E é algo muito concreto, né, que também tem proporcionado sanções contra o Brasil, contra o Alexandre de Moraes. A gente tem aqui na tela uma postagem do Eduardo Bolsonaro criticando a fala do ministro Flávio Dino, porque durante o julgamento tem um momento ali que o Dino menciona o Charlie Kirk, se eu não me engano, foi em uma parte da ministra Carmen Lúcia, durante o voto da ministra Carmen Lúcia. Ele está falando do caso do Charlie Kirk para argumentar que a anistia contra os golpistas, né, nos Estados Unidos não trouxe paz ao país, o que também nos deu indicativos sobre o posicionamento do próprio Supremo Tribunal Federal a respeito disso. E aí o Paulo Figueiredo ele pega essa postagem do Eduardo Bolsonaro, né, que está trazendo a fala completa do ministro Flávio Dino, e em cima ele coloca, né, this is nuts, ele está falando, isso é insano, isso é absurdo, enfim, é ilógico. O que o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão tentando fazer é mais vil ainda, Gabi. Eles estão manipulando e distorcendo uma fala do ministro Flávio Dino. O ministro Flávio Dino disse, e eu assisti, isso mesmo, era uma parte a Carmen Lúcia, ele disse, veja, aconteceu um assassinato político, uma tragédia nos Estados Unidos, em que um ativista foi assassinado. Portanto, a anistia dada a golpistas não trouxe paz. Ele estava lamentando o assassinato do Charlie Kirk. Estava lamentando, Chico, a maneira como Eduardo Bolsonaro escreveu naquele inglês curioso dele e que o Paulo Figueiredo replicou. Eles querem dar a entender à população americana que o Flávio Dino estava, de alguma forma, tripudiando sobre a morte do Charlie Kirk. É o oposto, Gabi. E eles fazem isso em inglês para provocar uma reação do Departamento de Estado norte-americano. A capacidade da extrema-direita brasileira de radicalizar, baixando qualquer espécie de nível imaginável, é algo que nós vamos ter que ter muito cuidado a partir de agora. Porque, dada o julgamento, a condenação e a prisão iminente do Bolsonaro, eles vão precisar radicalizar ao máximo para tentar compensar essa derrota. Eu ia dizer que quem também usou, de alguma maneira, o cadáver de Charlie Kirk para a política brasileira foi o Tarcísio. Ele fez uma postagem, né? No caso do Tarcísio, pelo menos, ficou na lamentação correta pela morte do Charlie mas Kirk. Indica um discurso conjunto. Não indica que ele está no jogo. Ele está no jogo, o candidato, né, o provável candidato, está também com a mesma... Que é uma bandeira, né, que é uma jogada combinada da extrema-direita brasileira. Não é um manifesto isolado de nenhum deles. Ele diz o seguinte, o Tarcísio, na postagem: um pai amoroso que deixa esposa e 2 filhos, até aí é idêntico ao que disse o professor Castro Rocha e o que dizemos nós, cujo trabalho impactou tantas vidas. Que Deus conforte sua família nesse momento de dor, assim como todos aqueles que encontraram inspiração em sua trajetória. Que trajetória? Bom, debater na universidade, ok. Agora, algumas frases que o Kirk utilizava eram frases abertamente, né, de inspiração da extrema-direita, né? Nos debates sobre racismo, nos debates dizendo que, de alguma maneira, a escravidão nos Estados Unidos não foi tão ruim assim. É um dos temas que ele levantava. Nada disso justifica, obviamente que não, que ele leve um tiro dentro de uma universidade.
mas ele era e é um personagem que inspirava a extrema-direita nos Estados Unidos e a extrema-direita no Brasil. É isso. Mas você tem um indicativo, né, do provável candidato da direita no Brasil, não mirando mais o centro, né, indo para um extremo mesmo. A extrema-direita. Porque é o mesmo discurso do Nicolas. Não é de alguém que quer levar uma candidatura pelo lado do centro, puxar essa candidatura para o centro ali. Estão apostando no extremismo. O Nicolas diz isso. Seja extremista. Seja extremista. Não tem volta, isso. Ele diz. Seja extremista porque não tem volta. Então, com o Bolsonaro preso... Ameaça. É uma ameaça. É uma ameaça, Inflama claro. ainda mais, né? Inflama, né? Vamos aguardar, gente. As próximas semanas, enquanto se espera o cumprimento da pena, eles vão tentar virar do avesso, botar o país de pernas para o ar. Vão tentar... A gente pode aguardar. Eles vão tentar muita agitação aí no Brasil. Não sei se o professor... eu não sei se o professor Castro Rocha também queria comentar, mas acho que ele trouxe um bom entendimento para a gente desse cenário, né, de como isso está sendo. E hoje não tem, Gabi, eu fiz hoje questão... não tem literatura, não tem... agora. Eu tenho a poesia, eu mandei. Vou pedir para a Gabi ler, tem um poema do Drummond. Eu ia até, professor, sugerir a leitura aqui do nosso querido Chico Sá. Acho que seria... Eu sou mais a Gabi. Para o bem e felicidade geral da nossa audiência... Vai lá, Gabi, é com você. Gabriela Varela, o professor, que é o autor do quadro, vos indicou. Então, pelo amor de Deus. Eu só ia fazer... Eu ia falar, me permite uma parte, Chico Sá? A gente está aqui cheio de jargões jurídicos, viu, professor Castro Rocha? Porque a gente estava imerso no julgamento esses dias. Mas a gente vai trazer aqui um poema do Carlos Drummond de Andrade, a pedido do professor Castro Rocha, O Nosso Tempo. Então, vamos lá. Esse é tempo de partido, tempo de homens partidos. Calo-me, espero, decifro. As coisas talvez melhorem. São tão fortes as coisas, mas eu não sou as coisas e me revolto. Tenho palavras em mim buscando canal. São roucas e duras, irritadas, enérgicas, comprimidas há tanto tempo, perderam o sentido, apenas querem explodir. Esse é tempo de divisas, tempo de gente cortada, de mãos viajando sem braços, obscenos gestos avulsos, que é aí o poema Nosso Tempo, do Carlos Drummond de Andrade. Eu tô assim, sempre fico ansiosa para imaginar qual é o olhar que o professor Castro Rocha vai trazer a respeito disso, professor. Obrigado pela leitura, Gabi. Esse poema é do livro A Rosa do Povo, de 1945, que é um livro fundamental na trajetória do Drummond, em que pela primeira vez nós temos na obra do Drummond uma poesia política, mas como vocês perceberam, de alta densidade literária. É o clima da Segunda Guerra Mundial, é o clima da Guerra Fria. Esse é tempo de partidos, de homens partidos, de mãos sem braços. É o tempo de uma fragmentação radical produzida por uma polarização ideológica tão intensa que os homens já não mais se comunicam, já não são capazes de falar. Nós conseguimos superar esse tempo de partidos, esse tempo de homens partidos. Não que possuir um lado e ter um partido seja ruim, de jeito nenhum. Nós todos precisamos defender as nossas opiniões, as nossas convicções, mas podemos fazê-lo sem que as mãos fiquem sem braços. Podemos fazê-lo escutando e dialogando com o outro, divergindo, assumindo posições contrárias, mas em nenhuma circunstância o nosso tempo, 2025, Brasil, se aproximando de uma eleição em 2026, nós não temos nada a ganhar, Gabi, Chico e Rodrigo, se nós insistirmos nessa radicalização, nesse extremismo do extremismo, nessa ameaça constante de desumanização do outro. O outro que pensa de forma diversa da nossa é um outro sujeito que tem outra visão do mundo. A nossa tarefa é encontrar uma ética do diálogo, uma ponte que permita, na diferença, enriquecer o mundo. O Drummond escreveu esse poema em 1945, Gabi. O poema é longo, um dos mais longos poemas do Drummond. Eu trouxe apenas essas estrofes. Quando o poema termina, o Drummond diz: e o poeta assume as suas responsabilidades. A nossa responsabilidade, Gabi, em alguma medida, é manter a serenidade, baixar a bola, baixar o tom. Porque numa situação de normalidade, Gabi, nós
temos projeto para uma nação fraterna e solidária. A extrema-direita não pode sobreviver numa situação de normalidade porque eles não têm projeto que não seja o extremismo do extremismo e a ameaça da destruição. Que o Drummond nos alerte, especialmente para 2026. Nossa, sensacional. Excelente, professor. Eu posso contar uma coisa muito rápida? Eu sei que o professor faz várias postagens com o filho dele. Eu tenho um filho de 16 anos, professor Castro Rocha. 16 anos, o meu mais novo. Na quarta-feira, depois do voto do longuíssimo voto do ministro Fux, eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa com o voto do Fux ainda aqui, fervilhando, e meu filho, com os olhos arregalados, falou: pai, você viu o que aconteceu? Eu falei: o quê? O voto? O Fux? Não, nos Estados Unidos. Ele estava completamente tomado por essa história. Essa cena do assassinato invadiu as redes sociais e um menino de 16 anos, hoje em dia, assiste uma cena como essa. E ele estava assim: como é que isso pode estar acontecendo? E assim, então isso entrou de uma maneira, invadiu a vida das pessoas, esse ato de violência, que pode desencadear outros atos de violência. Eu vou pegar, depois eu quero pegar esse corte todo da conversa com o professor Castro Rocha e mostrar para o meu filho, que eu tentei fazer com ele uma retomada histórica e falar: olha, já houve outros momentos de violência na sociedade, não é o primeiro, só para ele, né? Porque a gente que é mais velho já sabe, né? Porque a angústia está muito grande dos jovens. Como é que é possível estar acontecendo isso, né? E aí, como eu tenho uma foto do Carlos Drummond lá na entrada do meu escritório em casa, eu vou mostrar, vai casar com toda a nossa conversa. E falar: lembra do Drummond? Ele me perguntou outro dia: pai, quem que é esse aí na foto? Eu falei: o Drummond. Mais tarde você vai entender bem os textos dele e tal, né? Que é a minha inspiração, eu deixo lá o Drummond ali em cima. Mas professor, assim, muito inspiradora a nossa conversa hoje aqui, que você trouxe, mas a gente aqui só, né, ajuda a levantar um pouquinho. Mas eu acho que isso aqui é necessário, é uma conversa necessária, a gente precisa passar isso. Eu quero que meu filho assista essa conversa no fim de semana. Vamos ver se eu vou conseguir. Muito feliz, Rodrigo. Vamos ver se eu vou conseguir. Muito bom, muito bom, é perfeito para ele. Agora, a gente vê, né, professor, como a esperteza da extrema-direita brasileira em se apropriar dessa história. O seu filho está preocupado com essa história. Claro, preocupado. Então, é um campo para a extrema-direita entrar mesmo, né? Então, se apropria dessa história e vai tentar fazer o seu serviço sujo a partir dessa morte. E o bombardeio nas redes está gigantesco. Porque sentiu que é um assunto de interesse. É claro, é uma chance deles virarem o jogo aqui no Brasil de novo. Então, é algo para a gente ficar muito atento. Pessoal, é por isso que eu considero realmente um privilégio poder conversar com vocês às sextas-feiras e trazer a literatura para pensar uma situação tão angustiante, tão agônica. Porque, em alguma medida, se nós denunciarmos no espaço público qual é o esforço vil e desprezível do Nicolas Ferreira, boa parte do feitiço se acaba. E se nós respondemos a Nicolas Ferreira com Carlos Drummond de Andrade, Nicolas Ferreira, Chico, Gabi, Rodrigo, desaparece. Tomara. Muito bom. Às vezes dá trabalho, né? Os anos 30 e 40 do século passado que o digam. Teve muita luta, mas nós vamos ganhar de novo. O importante, eu acho, né, aqui é ter essa... Enfim, é um privilégio ouvir aqui o professor Castro Rocha, né, falar de cultura também, deixar o ambiente um pouco mais leve, apesar de que eu diria que a gente está bastante leve desde ontem e depois dessa semana, né, de julgamento, de ver os rumos, parece, da história mudando, né, e eu espero que a gente entre nessa situação de normalidade que você disse, professor, com esse projeto de nação, né, que a gente precisa realmente falar sobre isso. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Boa viagem. Muito obrigado, pessoal. Um abraço grande. Muito obrigado. Ele prometeu que ia voar com a gente. Voou mesmo, né? Sempre, né? Toda sexta-feira. Maravilhoso. Toda sexta-feira a gente entra um pouco. Agora me espanta até onde está indo o Tarcísio de Freitas. É verdade. Porque eu acreditava que, óbvio, ele quer o voto bolsonarista, que ele teria que ser mais firme nos últimos dias, mas ele está indo para um terreno muito perigoso, né? Ele está se posicionando ali entre o olavismo, uma coisa de assumindo um papel de extrema-direita mesmo. Não é mais com dúvida. Esqueceu a ideia de... Qualquer ideia que tentaram lhe atribuir de uma certa moderação, ele está pulando para o outro lado de verdade. Eu acho perigoso, uma estratégia perigosa... porque eu creio que ganha a eleição quem se jogar mais para o centro e comer esse meio aí. Ele só deu certo em 2018, né? Em 2018 deu certo com o Lula preso e tal,
o Bolsonaro radicalizou, isolou os candidatos da direita tradicional, o Alckmin teve 5% e tal. Mas me parece que dessa vez, eu concordo, Chico, eu acho que dessa vez teria mais chance se ele viesse para o centro. E esse não é um assunto para um candidato tocar nesse momento. Não, um assunto que gera só mais turbulência. Bem, dito isso, eu queria voltar também a falar um pouco sobre os votos do julgamento. Foi demais, podemos? Né? Carmen Lúcia. Porque por favor. Carmen Lúcia. Tem um pouco de literatura. A gente falava agora há pouco com o professor Castro Rossi, tem um pouco não, tem muito de literatura e de poesia ali no voto da ministra Carmen Lúcia, né? Foi um voto bastante... Ela citou o Vitor Hugo ali, numa longa... digressão. Um bom texto ali. A gente sabe, lógico, que o momento que a gente esperava mesmo na fala da ministra Carmen Lúcia era o momento da condenação. Mas o começo da fala dela emocionou muita gente. Falamos sobre isso muito aqui. Vamos ver. Alguém impaciente deve ter dito para ela: para que tanta poesia uma hora dessa, né, ministra? Vamos logo para os finalmente, é isso, Chico? Vamos logo para Jurubeba. Tipo a gente de sexta-feira. Vamos para Jurubeba. Que a gente vai para Jurubeba. Mas vamos resgatar um momento a ministra Carmen Lúcia indo para os finalmente, votando pela condenação do Jair Bolsonaro. Por favor. A conversar? Vamos nessa. Mas sobre os crimes, rapidamente também passo, que quanto à organização criminosa, fez prova cabal de que um grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro, composto por figuras chaves do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, desenvolveu e implementou plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022, minar o livre exercício dos demais poderes constitucionais, especialmente do poder judiciário. Para mim, todo o estudo feito me leva a concluir que há prova nos autos do desenvolvimento de uma empreitada criminosa dos réus que, como foi apurado, se utilizaram de um modus operandi da denominada milícia digital para propagação de ataques ao judiciário, de uma forma muito especial ao sistema eleitoral. Eu achei que seria de bom tom trazer a ministra Carmen Lúcia para dar boa noite para nossa querida Cristina Serra. Cris, boa noite. Boa noite. Boa noite, Gabi, Chico, Rodrigo. Boa noite, democracia. Né? Boa noite, democracia, exatamente. Eu estava ouvindo vocês comentarem sobre o voto da ministra Carmen Lúcia. Eu costumo dizer, eu acompanho a Carmen Lúcia já há muitos anos, desde que eu estava em Brasília e cobri o STF várias vezes. Ela fala pouco e bem. Ela não desperdiça palavras, ela vai no ponto. Com o detalhe de que ontem, de fato, o voto dela, como você disse, Gabi, eu diria que ele teve esse toque lírico até, né? Porque ela não só citou uma obra do Vitor Hugo importantíssima, como também trouxe a poesia do Afonso Romano de Santana. Eu acompanhei o voto, eu diria que o voto da Carmen Lúcia, comentei com alguns amigos, foi um voto lindo. Ele não foi só importante, ele foi um voto lindo, porque bem escrito, né? Porque estava falando muito mais do que apenas aquele caso ali em julgamento e de crimes e de golpistas. Ela estava falando sobre o Brasil, né? E do quanto esse julgamento define o que nós somos, o que nós queremos ser, o futuro, o país que a gente quer construir. Então, ela foi muito feliz. Eu assisti, de fato, muito emocionada ao voto dela, né? E me lembrei muito de uma frase que, pelo menos, é atribuída ao Ferreira Goulart. A gente não sabe, não tem certeza hoje em dia dessas coisas que começam a circular muito, de repente, mas o Ferreira Goulart dizia: a arte existe porque a vida não basta. Então, às vezes, é só a arte que explica a vida, né? E foi isso que ela fez, de uma certa forma, ontem no voto dela. Eu queria só trazer esse comentário, porque eu também acompanhei aqui a conversa de vocês com o professor João César, né? E eu reforço, é tão importante a gente falar de arte e de literatura, né? Porque isso nos forma também como brasileiros, como cidadãos, né? Nós não somos isso que foi julgado ontem. Isso é um soluço, digamos assim, um espasmo da vida democrática brasileira, né? Nós somos muito mais do que isso, nós somos muito melhores do que isso.
E isso ficou claro no julgamento de ontem, no resultado do julgamento. Muito bom. Cris, um texto que circulou muito hoje foi o seu texto, Nós, Sobreviventes do Ódio. Não sei se você prestou atenção, mas foi espalhado assim no Brasil inteiro, em tudo que é... Uma coluna, né? No jornal, uma coluna na Folha, que é o mote do livro da Cris, que ela lançou no ano passado. Então, esse seu texto, belíssimo também, ajudou a embalar o país hoje. Chico, é verdade, eu senti isso, porque as pessoas foram me mandando e dizendo, já recebi teu texto e não sei quantos grupos que eu tô e tal, e está circulando. De fato, isso chegou a mim e foi uma coisa tão bonita, né? Porque a gente vê exatamente isso, a literatura, por meio da literatura, a gente às vezes alcança um público muito maior que a gente não imagina que a gente possa chegar nessas pessoas, né? Um público, digamos assim, fora dos ambientes em que a gente está acostumado a frequentar, talvez, aquilo que a gente chama hoje em dia das nossas bolhas, né? E é muito importante quando um texto consegue furar essas barreiras e chegar no número maior de pessoas. Porque, justamente, novamente, toda essa semana tão importante para esse país... eu me lembrei muito desse texto o tempo todo e por isso eu repostei, porque o julgamento do Bolsonaro, a condenação do Bolsonaro e dos seus comparsas, né, dessa gangue criminosa que a gente está conseguindo se livrar mesmo e vamos nos livrar dela e deles e do que eles significam, de alguma forma a gente vai concluir esse trabalho, digamos assim, né? Toda vez que eu ouvia os votos, tirando, evidentemente, o do Fux, que é um capítulo à parte, vocês já comentaram isso bastante, eu tinha a sensação desse acerto de contas, né? O julgamento é pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, é por golpe de Estado, mas é claro que embute também essa sensação de acerto de contas por outros crimes que o agora condenado cometeu e que não foram devidamente julgados, né? A pandemia é um deles, né? Os ataques aos povos tradicionais, indígenas, quilombolas, os ataques à natureza, né? Ao crime, de uma maneira geral, né? Outros crimes que ele cometeu, todos aqueles casos de corrupção descobertos no MEC e tudo mais. Então, eu me sinto, de alguma forma, por meio dessa condenação agora, eu sinto que, de uma certa forma, digamos assim, isso nos dá pelo menos essa sensação de acerto de contas, né? E de que no Brasil não há mais impunidade. Todos estão ao alcance da lei, ao alcance da justiça, inclusive um ex-presidente, né? E por esses crimes, né, que ninguém até então tinha sido julgado no Brasil. Então, dá uma sensação de começar de novo, sabe? De que agora a gente realmente vai poder construir ou reconstruir, que seja, esse país em bases mais sólidas, né? A questão dos militares também, acho que talvez eles entendam agora definitivamente que aquela balela de artigo 142 não existe. Então, esse julgamento ele tem uma série de significados, todos eles muito importantes, e nos dão essa perspectiva de olhar para o futuro, né, com essa sensação de que a gente vai poder começar de novo e transformar essa democracia em algo muito real e concreto para todos mesmo, né? Não apenas para nós que temos uma situação mais privilegiada, mas para esse Brasil inteiro. Eu quero só, não posso deixar de mencionar, eu acabo de vir de um evento no Museu Guild, aqui em Belém, com a participação de comunidades indígenas, de lideranças quilombolas, e o julgamento foi o assunto. A gente estava falando de COP30, mas todo o nosso diálogo foi atravessado pela questão da democracia no Brasil, né? E a gente precisa que a democracia seja, de fato, concreta para essas comunidades, para esses setores da população que são os que mais precisam da democracia. Com certeza, Cris. Eu queria aproveitar e chamar aqui um outro trecho, né, do Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, a Carmen Lúcia, também se unindo no voto
do Flávio Dino ali para comentar a questão da extrema-direita, assim, de certa maneira eles estavam falando do bolsonarismo aqui no Brasil. Então a gente tem um trecho dessa fala e que mostra o isolamento do Fux. É a fala do boi, né? A fala do boi é uma outra fala do Flávio Dino, essa é uma outra. Depois a gente traz a do boi também, porque ela é muito boa, né? É uma sacada do Flávio Dino genial. Vamos assistir essa primeira, vamos nessa. Zanin, apenas para frisar uma lembrança inédita até aqui no julgamento, sua, que eu acho de altíssima importância nessa quadra difícil que o regime democrático atravessa no mundo. Sabemos bem que aquilo que o ministro Alexandre chama de populismo, de extremismo, enfim, lamentavelmente não é um fenômeno apenas brasileiro, é um pouco espírito do nosso tempo. E no caso brasileiro, creio que esse julgamento é um sinal muito importante para o Brasil também, esperamos nós, para outras experiências democráticas. Não é só impedir, restringir também. Obrigado. Presidente. Pois não, também só uma observação. O que eu denomino, corretamente foi dito pelo ministro Flávio, mas é um pouco mais amplo, é o novo populismo digital extremista. E foi muito grave o que aconteceu no país. Obrigado, presidente. Imagina. E por isso, aliás, eu já disse aqui no início do meu voto, quer dizer, é necessário haver instrumentos para garantir o Estado Democrático de Direito. E esses dispositivos, o 359L e o M, têm exatamente essa finalidade. Nós temos os instrumentos. Eu acho, presidente, se Vossa Excelência me permite, que o que era golpe de Estado foi passado, e o professor Newton Minhoto ensina bem isso, fala-se em golpe de Estado, em que o Cícero, nas catilinárias, quando Catilina tenta chegar ao poder, ele fala-se em golpe de Estado, mas antes era uma questão política. Então, a gente percebe a união dos ministros, né? Enquanto o Luiz Fux estava completamente isolado. Foi um dos momentos ali que a gente percebeu o constrangimento, né, do Luiz Fux. Aqui, Cris, muito rapidamente, porque a gente vai ter que trazer uma outra informação aqui. Eu queria muito rapidamente trazer também a fala do Flávio Dino, porque é uma daquelas sacadas, né, mostrando a maneira que o Dino tem de deixar tudo muito didático. Então, a gente traz essa fala do Flávio Dino e, na volta, eu te passo a palavra rapidinho. Vamos nessa. E Vossa Excelência lembrou uma metáfora muito conhecida, mas que é muito útil, que é do bovídeo esquartejado, ou do boi fatiado. Então, que é aquela espécie de falácia, segundo a qual você divide o boi em bifes e pergunta a cada pedaço, você é um boi? E claro que o pedaço nada diz. Você diz, pede lá para o pedaço do boi mugir, e o pedaço não muge. E aí a conclusão falseada é de que nunca existiu boi. Quando a análise de uma hermenêutica correta, como sabemos, ela tem exatamente essa capacidade de evitar esse método falacioso de esquartejamento do acervo probatório em pedaços que em si mesmo podem ser descartados de per si, um a um. Diz, não, esse pedaço não serve, esse não serve, esse não serve, e aí se constrói a falácia de que não há boi. E isso conduz a problemas gravíssimos, sobretudo na seara do direito penal, inclusive a falta de igualdade, que era um debate com o ministro Alexandre. Cris, eu vou pedir para a sua fala ser bem breve, porque a gente tem aqui uma programação que ainda tem que trazer, mas é demais, né? Flávio Dino... O Dino é absolutamente brilhante, genial. Esse debate, essas conversas, de fato, mostraram o isolamento total do Fux, no que fizeram muito bem, porque o Fux finalmente rasgou a máscara e agora a gente sabe que a Suprema Corte Brasileira tem 3 ministros de extrema-direita, né? E, de fato, isso é uma indicação ruim, muito ruim, que sai desse julgamento. Mas, enfim, é aquilo que o ministro Alexandre de Moraes falou. Ele alerta para o populismo digital extremista. Bolsonaro pode até cair no ostracismo, é provável, é isso que vai acontecer, que deve acontecer, mas a gente não se livra tão cedo do populismo digital extremista. Essa é a nossa tarefa para gerações.
Cris, mais certeira do que isso, impossível, né, minha amiga? Direto Muito de Belém. obrigada. Diretamente de Belém. Melhor ainda. Um beijo enorme pra você, minha querida. Boa Obrigado. sexta-feira. Tá liberado, Jurubeba, pra você. Viva a democracia. Bueno. No caso da Cris vai ser cachaça de jambu, né? Jurubeba é aqui pra nós. Que não deixa de ser boa, Cachaça de jambu é uma maravilha. E bem brasileira também. Adoro Belém do Pará. Agora, sabe o que eu queria fazer aqui? Uma proposta para vocês. Eu estava falando, né, de pipoca, a gente tem aqueles documentários, né, e sessões de cinema que a gente traz aqui no ICL. A gente está inaugurando, né, uma nova maneira também de colocar o filme Curtir Sexta-feira e ter discussões inteligentes, né? Hoje tem Cine Liberta aqui, olha só, a gente trazendo aqui, então, essa conversa sobre o documentário Ayahuasca, que vai ser com o convidado Marcelo Leite, né? Poxa, o Marcelo sabe tudo sobre isso. Então você conhece? Conheço. Marcelo, conheço, né? E o Marcelo tem escrito livros assim sensacionais, mostrando como todas essas plantas, todo esse universo da psicodelia a partir de plantas brasileiras. E agora o último dele é sobre a jurema, que é também uma planta usada desde os indígenas mais primeiro chegaram por aqui. E também importante no tratamento de doenças psiquiátricas e tal. É muito usado hoje na psiquiatria. Então, o Marcelo, é o comentarista perfeito nessa sessão de cinema. Maravilhoso. O Chico tem um espaço ali, eu estava me lembrando, né, que você falou das plantas no Instituto Inhotim, da Adriana Varejão também, Sim. sobre todas as plantas, muito, né, que legal, são psicodélicas. É muito, muito interessante. Mas ajuda a gente a ver também, tem várias reflexões sobre isso, né? Mas como a nossa história, de maneira geral, a gente estava falando agora há pouco de julgamento, né? A nossa história ela é marcada por recomeços, ainda bem. A gente falava de recomeço na democracia e tem também na ciência, em estudos também. Porque lá nos anos 70, a gente está colocando aqui na tela, para quem nos acompanha em vídeo, né, o documentário, alguns trechos, algumas ilustrações do documentário para vocês o documentário acompanharem. Ayahuasca, Expansão da Consciência, né? É o filme que vai passar hoje aqui no Cine Liberta. Então tem o debate e a própria exibição do documentário toda sexta-feira. E aí, o Chico estava falando, né, desses estudos, nos anos 70 tinham tinha um material muito vasto de estudo que era promissor, em tratamento mesmo com psicodélicos, mas na psiquiatria, esses avanços. Sim. E aí, com o Richard Nixon, enfim, que era um conservador, né, para dizer o mínimo, mas esses estudos eles foram enterrados. E aí elas foram reclassificadas, essas drogas, por causa disso, né? Ele dizia que era de alto risco e tal. E ele também tinha essa questão da luta contra as drogas, né? Era uma bandeira do Richard Nixon. E aí um ramo da psiquiatria acabou sendo abandonado. Só que aí hoje a gente tem avanços também no estudo dessa ciência. Total. Né? No Brasil, a partir... É um recomeço, de certa principalmente forma. A partir do Instituto do Cérebro, lá em Natal, com o professor Siddhartha. Maravilhoso. E o Marcelo acompanha esse processo desde o começo. Então, por isso que eu acho que quem for ver essa sessão estará muito bem acompanhado. O Marcelo é um belo guia para essa história. É muito bom, porque aí no documentário, na discussão também vocês vão acompanhar, tem um retrato desse momento, né, desse renascimento, vamos dizer assim, e também para a gente disseminar esse conhecimento, que é muito importante, né? Acho que muita gente não conhece, então, reforçando aqui, né, Rodrigo, você já deu o nome também, mas o documentário é o Ayahuasca, Expansão da Consciência, o filme que a gente exibe hoje, e também tem a discussão no Cine Liberta, trazendo o retrato desse momento. Tem a história, tem o surgimento na floresta amazônica, enfim, quando ganhou popularidade no âmbito religioso e até a chegada nos centros urbanos mesmo. Então é bastante rica mesmo essa discussão que a gente vai trazer aqui hoje. Opa, vou correr para ver. Libera o Ayahuasca e a Jurubeba. E a Jurubeba. A Jurubeba hoje é a Jurubeba data vênia. Data vênia. Viva a democracia. Gloriosa. Jurubeba da democracia. Um brinde aos nossos camaradas do Supremo. E aí, só para reforçar, para quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, vale a pena também, porque recebem os conteúdos exclusivos. É o icl.com.br/
Cine Liberta, que é cine de cinema, né? Então, Cine Liberta. E aí a gente acompanha, a partir de agora, o Duda Leite recebendo o jornalista Marcelo Leite, que o Chico já fez uma excelente descrição. Esse cara é demais. Então, oh meu Deus, liberada, Jurubeba? Libertada. Libertada. A Jurubeba da democracia. Valeu. Boa noite, meus amigos. Bom fim de semana. Bom final de semana. No próximo domingo, dia 14 de setembro, às 8 horas da noite, o ICL vai transmitir gratuitamente o documentário O Fim de Bolsonaro. Esse é um original do ICL que reconstrói com provas, depoimentos e uma investigação jornalística o maior julgamento da história da nossa democracia. Pela primeira vez, um ex-presidente e a cúpula militar sentam no banco dos réus. E a gente vai mostrar tudo, os bastidores do golpe, a linha do tempo da conspiração e como a democracia brasileira reagiu e resistiu a uma tentativa de golpe. É gratuito, online e com um debate ao vivo logo depois da exibição com Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva, Elô Vilela, Chico Sá e comigo, Leandro Demore. Se você quer entender de fato o que aconteceu, inscreva-se agora. Acesse icl.com.br/estreia e garanta o seu ingresso gratuito.